Vamos para o texto bíblico. Eu estou em Êxodo. Dá uma olhadinha aí comigo, abra sua Bíblia, lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 14. Êxodo 14, eu leio a partir do verso 15. Semana passada caminhamos de 1 até 14 e hoje vamos retomar da onde nós paramos e vamos seguir nesses minutos que temos nessa noite, tá bom? Êxodo 14, a partir do versículo 15 até o verso 25, 10 versos, e eu leio com os irmãos nessa hora. Diz assim o texto sagrado: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs-se atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era de escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite esses e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os seus cavalos, os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar com dificuldade. Então disse os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Ore comigo mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, diante da Tua palavra eu peço que o Senhor tenha compaixão de nós, aqueça o nosso coração com a Tua palavra e que possamos guardar essa expressão bíblica no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus vitorioso e nós queremos marchar em glória para a glória do Teu nome. Em Jesus nós oramos. Amém. Nosso tema hoje é Deus manda que marchemos. Na semana passada nós estudamos o momento em que Faraó passou a perseguir o povo de Deus, os filhos de Deus, e dessa forma então o povo de Deus ficou encurralado. Atrás vinha o exército de Faraó com seus cavalos, com a sua potência bélica, e nós sabemos que eles então encurralaram o povo de Deus. O povo de Deus tinha o inimigo atrás e diante deles eles viam aquele grande mar. E nós acompanhamos então na experiência de Moisés com o povo, que o povo clama a Deus, que o povo busca a presença de Deus, mas depois o povo também começa a murmurar, a reclamar, e nós acompanhamos como Moisés, como um grande servo de Deus, um líder extremamente piedoso e vocacionado por Deus, deu uma palavra de encorajamento, de ânimo, e afirmou que Deus pelejaria pelo seu povo. Então veja que Moisés teve plena convicção, ele confiava plenamente, ele tinha certeza de que Deus iria cumprir as suas promessas, e ele não tinha dúvidas em relação à atuação de Deus. Por quê? Porque ele orava a Deus, ele já havia
recebido essa orientação da parte de Deus. É interessante, irmãos e irmãs, que quem ouve a voz de Deus e tem uma vida intensa de oração, de piedade, que busca a presença do Senhor, sempre tem uma visão diferenciada dos eventos da vida. E essa pessoa aqui, para nós, é Moisés. Moisés tinha essa vivência com Deus, ele tinha uma espiritualidade muito viva, uma relação muito íntima com Deus, ao passo de que o texto depois de Êxodo vai dizer para nós que ele orava a Deus, ele falava com Deus como se fosse um amigo, dada a intimidade, essa relação próxima que ele tinha com o Senhor. Então, por isso, Moisés é essa figura extremamente importante, criada pelo Senhor, e Deus foi cuidando dos eventos da vida de Moisés para que ele se tornasse, então, o grande líder, essa pessoa com muita espiritualidade. No momento de grande fragilidade, no momento de dificuldade, no momento de perseguição, esse líder se faz presente e dá uma palavra extremamente pastoral. Ele fala assim para o povo aí no versículo 13, que nós estudamos na semana passada: não temas, vamos nos aquietar, vamos lembrar que o Senhor vai dar vitória. E a expressão que está aí no versículo 14, que é magnífica, que estudamos na semana passada: o Senhor pelejará por nós. Não somos nós que iremos batalhar, não somos nós que iremos guerrear, Deus guerreia por nós, o nosso Deus vai à nossa frente. Então é muito lindo isso. E aí, diante dessa chegada então mais próxima do exército do Egito, Moisés dá uma palavra ao povo, e depois de dar essa palavra ao povo que Deus iria pelejar por eles, Moisés começa a orar. E aí entramos no texto a partir do versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando? Olha que interessante, Deus questiona Moisés: por que você está clamando? Na realidade, eu quero que você diga aos filhos de Israel que eles marchem. Então veja, que lindo isso, porque Deus estava reafirmando a Moisés os seus planos e as suas promessas. Deus já havia dito a Moisés e ao povo que esse povo atravessaria o mar e que esse povo iria rumo à terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Então, veja, Moisés clama a Deus, o que é claro, é correto clamar a Deus, mas ele e o povo deveriam confiar plenamente em tudo aquilo que Deus já havia dito. Então, nesse exato momento, não era momento de parar e recuar, não era o momento de parar para orar, esse era o momento de caminhar. E é interessante, irmãos e irmãs, que nós precisamos entender isso, que a Bíblia inclusive vai dizer que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Diante da perseguição não é tempo de ficar em oração. E Moisés, depois de falar o seguinte: olha, Deus vai pelejar por vocês, o que Moisés faz? Ele vai clamar a Deus, e Deus está falando o seguinte: por que você está clamando? Nesse momento, Moisés, não é momento de oração, agora é momento de marcha, agora é momento de caminhada, agora é momento rumo à terra prometida. Porque o que nós precisamos lembrar, irmãos e irmãs, é que o povo de Deus queria regredir, o povo de Deus queria retroceder. Na realidade, o povo de Deus queria se render aos egípcios e voltar para a escravidão. E aí então eles estariam anulando aquilo que Deus estava colocando como seu plano de redenção e de libertação para o povo. Então veja que havia no coração, no sentimento do povo, havia uma perspectiva de regresso para o Egito, de regresso à escravidão, e não de libertação e não de fuga, porque na realidade eles ficaram olhando os exércitos do faraó e ficaram com medo. Agora, Moisés, como grande líder, vai clamar a Deus. E o que Deus diz para Moisés, fala o seguinte: não, agora não é tempo de recuar, agora não é tempo de regredir, não é tempo de desistir, não é tempo de desanimar, mas é tempo de marchar, é tempo de avançar, é tempo de confiar. E eu acho que essa expressão, amados irmãos e irmãs, é para nós também. Porque às vezes nós ficamos com medo, às vezes nós ficamos querendo desistir, às vezes nós ouvimos pessoas falando assim: eu não vejo a hora de jogar a toalha, eu vou chutar o balde, eu vou desistir de tudo, eu não aguento mais, eu não suporto mais as lutas, as pressões, os sofrimentos. E aí nós pensamos erroneamente em abandonar tudo e nos esquecemos de olhar a presença de Deus em nós e as promessas de Deus na nossa vida. Então, irmãos e irmãs, não é tempo de regressão, é tempo de avanço.
Não é tempo de recuar, é tempo de avançar, é tempo de confiar em Deus. E nós precisamos orar, é claro, mas às vezes nós oramos por alguns motivos pelos quais Deus disse que daria vitória a nós, e nós às vezes, por conta da nossa ansiedade e até mesmo da nossa fé vacilante, ficamos com dúvidas e queremos muitas confirmações ou confirmações excessivas, e na realidade nós deveríamos gastar o nosso tempo, a nossa energia marchando. Eu acho muito incrível, não sei se você teve essa percepção, que o texto está dizendo o seguinte: olha, o exército de Faraó vem vindo, mas Deus não olha para o seu povo tão somente como pessoas. Lembrando que o livro de Êxodo vai dizer para nós que o povo de Deus era um povo extremamente forte, fisicamente, numerosamente. Então, o que Deus está olhando? Somente um povo? Não, Deus está olhando um exército. E o exército não pode recuar, um exército tem que avançar. Então veja, o que Deus pede da minha e da sua vida e da nossa igreja, que nós avancemos, que nós marchemos, que nós reconheçamos que nós somos o exército de Deus, e quem dá a vitória a nós é o nosso Senhor, é o nosso comandante. Ele, segundo Moisés, é o homem de guerra, é ele que vai à frente de nós. Então, eu fico às vezes pensando que tem gente que fica orando para saber se deve cuidar da sua família, sendo que ele já sabe que deve cuidar da sua família. Tem gente que fica orando para saber se deve cuidar do cônjuge, mas na realidade, depois que casou, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da saúde espiritual da sua família. Tem gente que fica orando para saber se tem que servir a Deus, enquanto na realidade a Bíblia diz que se nós não estivermos envolvidos no serviço a Deus, a nossa vida não serve, porque uma vida que não está à disposição do serviço não tem serventia. Nós fomos salvos para o serviço, e a nossa adoração se expressa por meio do serviço. Então nós podemos e devemos encontrar áreas da igreja, do reino de Deus, para nos engajarmos, e não precisamos mais ficar orando sobre isso. E às vezes as pessoas ficam falando assim: mas eu não sei aonde me encaixar. Eu falo: tem tantos lugares. Vai olhando, vai vendo as suas afinidades, veja quais são os seus dons, seus talentos naturais, e se envolva. Agora, tem muita gente que fica pensando e passa a vida orando, tentando entender o que Deus quer, e o que Deus quer para ele está ali diante dele. Então Moisés estava clamando a Deus, e Deus falou o seguinte: Moisés, não é tempo de clamar agora é tempo de marchar, vamos adiante. O que Deus queria aqui na realidade era ação, porque tem muita gente que às vezes também se esconde na oração. Quer ver? Quando você fala assim para uma pessoa: vamos fazer um projeto, vamos fazer alguma coisa, dependendo da pessoa, ela fala assim: vou orar. Na realidade, ela já quer dizer não, mas ela não tem coragem de dizer não. Ela fala assim: vou orar. Eu preciso que você me ajude nessa área na igreja, não estamos precisando disso, nós estamos com uma carência nessa área. A pessoa fala assim: sim ou não? Ela fala: não, eu vou orar, eu preciso pensar. Então veja, o povo estava querendo orar, mas eles não queriam orar, eles queriam reclamar, eles queriam voltar, eles queriam parar, eles queriam ficar estagnados, eles queriam se render à procrastinação. E aí vem Deus e fala o seguinte: não, o meu povo é um exército, e eu estou criando esse povo para ser um povo que vai mostrar a minha glória, então eu quero que esse povo marche, vá adiante. E nós precisamos lembrar disso, que é hora de marchar, é hora de avançar, é hora de caminhar como um exército no mesmo ritmo. Por conta do meu tamanho físico, eu não pude servir ao exército na minha época no tiro de guerra, mas eu me lembro de um amigo, e sempre eu desfilei com fanfarras da escola, eu sempre toquei percussão, e eu gostava muito de ver o exército e também o tiro de guerra da minha cidade. Quando eles estavam marchando, era tudo no mesmo ritmo, batendo as pernas e aquele povo caminhando. Eu fico imaginando essa cena, é o povo de Deus marchando com a certeza e com a vitória garantida em suas mãos. Então, em primeiro lugar, nós marcharemos para que Deus seja glorificado. O povo queria parar, o povo queria ficar estagnado, mas o povo parado seria presa fácil para o exército egípcio. Eles não podiam ficar parados, senão eles seriam escravizados novamente, e por isso nós não podemos parar. E quando nós paramos, Satanás vai tentar aprisionar a nossa vida. Agora,
Deus planejava libertar o povo, Deus queria fazer com que aquele povo saísse da escravidão, e por isso Deus pede para que eles marchem. Se vocês ficarem parados, vocês vão voltar à escravidão, e por isso você precisa ir adiante. É interessante, amados irmãos e irmãs, que na caminhada cristã, e por isso se chama caminhada cristã, o nosso alvo é Jesus e nós estamos em caminhada, nós estamos andando, nós não podemos parar, nós não podemos dormir. Por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer à igreja de Éfeso o seguinte: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Precisamos ter esse entendimento de que nós somos chamados como povo de Deus, e o povo de Deus é um povo que está caminhando, é um povo que está avançando, é um povo que não aceita ficar parado, porque Deus não nos fez para ficarmos parados. Deus nos fez como povo dele para andar. Tanto é que a ideia de Jesus é que nós devemos espalhar a semente do Evangelho para todos os lugares. E aí nós entramos no versículo 16, quando Deus dá ordem para Moisés, que ele vai pegar o cajado, que ele vai bater lá o bordão no mar, o mar vai se dividir ao meio, e o povo de Deus, os filhos de Israel, passarão por meio do mar seco, e a glória de Deus seria vista, tanto pelos filhos de Israel como por conta dos egípcios, quando os filhos de Israel passassem por meio do mar seco, conforme Deus já havia dito. É interessante que Deus havia pedido isso a Faraó. Faraó, deixa o meu povo ir. E ele não deixava o povo ir. Agora o que Deus está falando é o seguinte: então você, Faraó, e todo o povo do Egito, os egípcios todos saberão que eu sou o Senhor, porque o meu povo vai marchar e eu vou revelar a minha glória. E quando Deus revela a sua glória, todos ficam temerosos, e o inimigo, o opositor, e aqui no caso o Egito e Faraó, ficam horrorizados, ficam perplexos, porque eles veem a glória de Deus. Então, por que nós marchamos, irmãos? Nós marchamos para divulgar a glória de Deus. Com a dureza do coração de Faraó, o que o texto está dizendo para nós é o seguinte: Deus é glorificado. Dá uma olhadinha no versículo 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios. Nós temos acompanhado que Deus endureceu o coração de Faraó, porque Faraó era o quê? Obstinado, era rebelde, ele já tinha o seu coração duro, e agora os egípcios também se inclinam na mesma direção de Faraó e ficam com seus corações endurecidos. Então veja que Faraó tem um coração duro e o povo também tem um coração duro. Agora, por meio dessa dureza do coração de Faraó, Deus será glorificado, porque Deus mostrará que Ele tem poder sobre os céus e a terra. Somente Deus tem o domínio sobre as forças da natureza, porque Deus é criador. Quem é Faraó? Faraó era tido como Deus pelos egípcios e agia como se fosse Deus, subjugando os povos, escravizando os israelitas, mas ele não era Deus, ele não era o soberano. Já a Bíblia está mostrando para nós que Deus domina sobre tudo e todos, que Deus, e somente Deus, é Senhor de toda a criação, e por isso, nesse caso, com a força do vento de Deus, o mar se abre. Fica então 2 paredões, um à direita e um à esquerda, e o povo de Deus passa no meio, a terra seca. Louvado seja Deus. Então, por que nós marchamos como povo de Deus? Para mostrar a glória de Deus, para envergonhar aqueles que se opõem à vontade de Deus. Nesse caso, o Faraó, o Egito, os egípcios, todos aqueles que zombaram do povo de Deus, agora verão Deus sendo glorificado por meio daquela passagem. Vale lembrar que Jesus, por exemplo, no seu ministério, em vários momentos, exerceu o seu poder sobrenatural, a sua divindade sobre a natureza. Você vai se lembrar daquela ocasião que o mar estava completamente agitado e Jesus acalma a tempestade, e Jesus fala e com a voz de Jesus o vento se aquieta, as ondas se acalmam, e os discípulos ficam completamente aterrorizados e falam assim: quem que é este que até o mar e o vento obedecem? Esse é Jesus, esse é o Filho de Deus. E aqui o próprio Deus está dizendo a Moisés: olha, Moisés, você vai tocar, as águas vão se abrir, o povo vai passar
e eu serei glorificado lá no meio, o meu povo vai ver o meu poder e Faraó será derrotado. Então, irmãos e irmãs, por que nós marchamos? Como igreja, como família, como cristãos, nós marchamos para revelar a glória de Deus, e aonde Deus revela a sua glória, todos os seus inimigos serão derrotados, porque Deus é superior a Faraó, e Faraó é derrotado, e precisa saber e reconhecer que só existe um Senhor, o Deus de Israel. E os filhos de Israel, claro, também ficam completamente temerosos. E por meio da passagem do Mar Vermelho, Deus é glorificado. Segundo lugar, nós marchamos e nós marcharemos sempre com a presença de Deus. A partir do versículo 19, dá uma olhadinha comigo. Então o anjo de Deus que estava à frente do povo, ele vai para trás. E essa expressão no hebraico é muito interessante, porque anjo de Deus pode ser o mensageiro de Deus, e em alguns contextos o próprio Deus. Então dá para pensar assim, ou foi o mensageiro de Deus, um anjo mesmo que Deus enviou, ou era o próprio Deus. O fato é que o próprio Deus ou o seu enviado estava à frente do povo, mas como o perigo e a perseguição estava lá atrás, o que Deus faz? Deus tira o seu anjo da frente do seu povo e coloca atrás para proteger o seu povo. Sabe o que nós podemos aprender aqui? Qual que é o símbolo? Aqui é o símbolo da presença de Deus por meio do anjo e da nuvem. E esse anjo e essa nuvem mostram a santa presença cuidadora de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus sempre está presente com o seu povo. Nós, como povo de Deus, não estamos sozinhos. Amém por isso. Uma das coisas, irmãos e irmãs, mais reconfortantes como povo de Deus, é saber que a presença de Deus é real em nós, que a presença de Deus é verdadeira em nós, que nós nunca marchamos sem a presença de Deus, que o Senhor sempre está do nosso lado. Mas infelizmente nem sempre reconhecemos a presença de Deus andando do nosso lado. O grande rei e poeta Davi disse assim: ah, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, Israel que o diga. Ah, se não fosse Deus que estivesse do meu lado, na minha vida, o Jefferson que o diga. Ah, se não fosse Deus guiando a Igreja Batista Nova Canaã, a Igreja Nova Canaã que o diga. E ainda Davi diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então o nosso Deus, o nosso Criador está do nosso lado. E aí nós temos essa real percepção de que a presença de Deus é constante. Jesus, ao dar a missão à igreja da evangelização mundial, ide por todo mundo, pregar o evangelho, Jesus também concede uma promessa: eis que estarei com vocês, povo de Deus, todos vocês, enquanto vocês estiverem marchando, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja que a nuvem do Senhor era escuridade para os egípcios, mas era claridade para o povo de Deus. Então nós que andamos na presença de Deus, nós vamos marchando e a presença de Deus é constante. Nós andamos na luz e o povo continua andando nas trevas. E o que nós precisamos fazer é mostrar para as pessoas que elas precisam reconhecer que estão nas trevas e sair das trevas para a luz. Terceiro e último lugar, nós marchamos para vermos o poder de Deus. Nós marchamos. Por isso que nós não podemos parar. Por isso que nós não podemos estagnar. Por isso que nós devemos andar. Porque Deus está estendendo a sua mão sobre o seu povo. Moisés pega o cajado, dá uma olhadinha aí no versículo 20, ele vai lá, toca, e o texto vai dizer, versículo 21, melhor dizendo: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. 2 paredões e o povo caminha. Então por que nós marchamos? Para ver o poder de Deus. Moisés toca no mar para mostrar que na realidade a divisão das águas não foram um acaso, não foram uma questão climática, mas que Deus orienta tudo e Deus sopra um vento extremamente forte e as águas se abrem. E o leito daquele mar gigantesco se abre e os egípcios começam a perseguir o povo de Deus. E diz o texto que lá no meio do mar, o povo de Deus estava caminhando em terra seca.
Eu acho incrível isso. O poder sobrenatural de Deus. Então, por que nós marchamos? Porque nós temos a promessa de Deus. Porque queremos ver o poder de Deus. E os egípcios todos querendo pegar o povo de Deus e o povo de Deus passando. É interessante que, dá uma olhadinha no verso 22, o texto vai dizer que os filhos de Israel entraram pelo mar em seco. E as águas lhe eram um muro. Paredão. E aí os egípcios, no verso 23, os perseguiram, entraram atrás deles. E aí lá no meio do mar, eles começaram a tentar perseguir o povo. Mas diz aí o verso 24, que na vigília da manhã, ou seja, no outro dia, a coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios, e aí então, verso 25... as carroças, os carros, os cavalos começam a emperrar as rodas, eles não conseguem mais andar, eles têm grande dificuldade e o povo de Deus está em liberdade, o povo de Deus já está quase passando do outro lado e os egípcios estão no meio do mar. De um lado, um paredão de água, do outro lado, outro paredão de água. Agora, o povo de Deus que andou em terra seca já está passando e eles, os egípcios, estão completamente aprisionados ali naquele leito do mar. E aí, o que nós podemos ter a percepção é que eles ficam atolados, eles veem o poder de Deus, e aí os egípcios reconhecem, tarde demais eu diria, mas eles reconhecem a presença de Deus no meio do povo. Dá uma olhadinha no verso 25. O que eles dizem? Fujamos da presença de Israel. Nós precisamos fugir. Sabe por quê? Porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então veja, o próprio inimigo reconhecendo que Deus estava labutando por eles, que Deus estava pelejando pelo seu povo. Então o que os egípcios estão falando? A palavra de Moisés, quando Moisés disse que o Senhor iria pelejar pelo seu povo, é verdade. Moisés tinha intimidade com Deus, ele falou uma verdade. E agora o povo inimigo está reconhecendo e falando o seguinte: o povo de Israel passou terra seca e nós estamos atolados. Nós precisamos fugir porque Deus está pelejando por eles. Eles reconheceram o poder de Deus, eles reconheceram que Deus estava com os filhos de Deus, com os filhos de Israel. Da mesma forma que nos nossos dias as pessoas precisam reconhecer que Deus está na nossa vida, que nós estamos do lado vitorioso, que nós caminhamos por fé e não por aquilo que nós vemos, que nós estamos marchando, que nós estamos caminhando, que nós caminhamos com muita convicção e pela fé vamos avançando em nome de Jesus, porque a vitória é certa para o povo de Deus, porque o povo de Deus tem a marca do Senhor entre nós, e aquilo que Ele disse, aquilo que Ele falou, as suas promessas são reais em nossas vidas. Nós precisamos lembrar que nós estamos do lado certo, do lado correto, do lado do temor a Deus, do lado da reverência. E o que acontece com os egípcios, com o faraó? Ficam no mar, morrem. O texto não diz que faraó morre nesse contexto. Nós precisamos ter essa percepção e esse entendimento. O texto diz que o exército de faraó, os seus cavalos, tudo ruiu. Ficaram no meio do mar, e o povo passou. Dá uma olhadinha no verso 31, para que eu possa encerrar e fechar a minha conclusão. Quando o texto vai dizer assim, que viu Israel o grande poder do Senhor. Quem que viu o grande poder? Os egípcios viram? Sim, viram. As outras nações que estavam escravizadas ali no Egito também viram. Mas também o próprio povo de Deus viu o poder de Deus. Sabe o que nós precisamos, amados irmãos e irmãs, nesse tempo? É pedir para que Deus mostre o seu poder em nós. Queremos ver o poder de Deus, mas para que possamos ver o poder de Deus, precisamos obedecer a Deus, marchar na direção de Deus, cumprir aquilo que Deus pede de nós. Israel viu o grande poder de Deus, que Deus forneceu nessa situação. Quem abriu o Mar Vermelho? Foi o toque do cajado de Moisés? É claro que não, foi o poder de Deus. Agora, Deus manifestou o seu poder contra os egípcios. E o que aconteceu com o povo de Deus? O povo de Deus temeu o Senhor e confiou tanto em Deus como em Moisés como líder.
Eu achei isso maravilhoso, porque quando o povo de Deus vê que o líder que Deus colocou está guiando, quando Deus dá a vitória, o povo de Deus confia em Deus, teme a Deus, mas também passa a confiar no seu líder. E nesse momento histórico, o que acontece? O povo passa a confiar em Moisés. Incrível, maravilhoso. Mas o povo teme a Deus e confia no Senhor. Israel se viu livre do Egito, da perseguição, da opressão, e agora está em liberdade. E a minha pergunta é: e se eles não tivessem marchado? E essa é a minha pergunta para você. E se você parar de marchar? Você não verá a glória de Deus, poder de Deus, manifestação de Deus. Agora, se eu e você continuarmos marchando, veremos o poder de Deus, a nossa vida será um espelho para refletir a graça do Senhor, veremos o poder de Deus, a mão de Deus guiando o seu povo. Então, povo de Deus, é tempo de marchar. E essa é a minha pergunta. Eu quero que você escreva aqui no chat e participe com a gente. Nós vamos parar, nós vamos recuar ou nós vamos avançar? E aí, quando nós estivermos clamando, perguntando se vamos parar ou caminhar, sabe o que Deus vai dizer para nós? Ô Jefferson, fala para esse povo aí marchar. Ô Jefferson, manda esse povo caminhar. Fala para esse povo que a caminhada cristã é para frente, é adiante. E que Jesus está lá do outro lado, que Jesus está aguardando na linha de chegada. Vamos caminhar, vamos prosseguir, vamos avançar. Os recursos, a força, a motivação, o poder, vem de Deus. O que Deus espera de nós? Que nós marchemos, que nós o servimos com integridade, com dedicação e com fidelidade. Povo de Deus, nós somos um exército, nós somos um povo e temos que andar no mesmo ritmo, no mesmo passo, marchando, marchando, marchando. Vamos adiante. Parar ou recuar? E eu convoco vocês a continuarem marchando. A vitória é certa para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é no nome de Cristo Jesus que eu encerro essa minha fala aos irmãos. Vamos avançar. Amém. Amém.